Uma boa tarde a todos que nos assistem aqui do Brasil. Para quem está em Portugal, uma boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para o lançamento do nosso livro Circulações, Guerras, Discursos e Religiosidades nas Fronteiras da Cristandade, séculos 5 a XV. É um livro que é organizado por Dirceu Marchini Neto, Fabiano Fernandes, Renata Cristina de Souza Nascimento. O livro foi publicado pela editora FI, é um livro em formato e-book, gratuito, pode ser baixado diretamente do site da editora FI, sem nenhum custo, e foi publicado agora no mês de julho desse ano, né? Publicação bem recente. Eu vou compartilhar a tela para mostrar aqui bem rapidamente os capítulos. Então, nosso livro, né? A versão PDF dele está sendo apresentada. A cidade onde está situada a editora FI é Cachoeirinha, aqui no Brasil mesmo. Daqui a pouco a professora Renata vai falar um pouco, né, dos grupos de pesquisa que apoiaram essa publicação. E é um livro composto por 10 capítulos. O primeiro capítulo do professor Renato Rodrigues da Silva, o segundo do João Vicente de Medeiros Públio Dias, o terceiro do Lucas Gabriel Gibowski, o quarto da professora Joana Alencar, o quinto da professora Renata Cristina de Souza Nascimento, o sexto da professora Paula Pinto Costa, o sétimo é um capítulo escrito em coautoria entre os professores Renato Viana Boy e seu orientando Wesley Bruno Andretta, o oitavo do meu colega da Unifesp, professor Fabiano Fernandes, né, que é também um dos organizadores do livro, o nono do professor Hugo Rincon Azevedo e o 10º capítulo é o meu. Então, eu vou, nesse momento, passar a palavra para a professora Renata Cristina Souza Nascimento, para que possa se apresentar e também para que ela fale um pouco sobre os grupos de pesquisa que apoiaram essa publicação. Eu sou o professor Dirceu Marchini Neto, da Universidade Federal de São Paulo, lotado no Departamento de História. E, juntamente com o meu colega Fabiano, aqui presente, nós estamos na área de estudos medievais do Departamento de História. Então, professora Renata, gostaria de te passar a palavra. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Quero agradecer também, em nome da organização dessa obra, a todos os autores que tiveram com a gente já tem um tempo, né, que a gente vem pensando na estrutura dessa obra, ao professor Renato Rodrigues, ao professor João Vicente Medeiros, ao Lucas Gabriel Gibowski, professora Joana Alencar, professora Paula Pinto Costa, professor Renato Viana Boy, ao mestrando Wesley Bruno, ao Hugo Rincon e aos meus amigos de seu, Fabiano Fernandes, né, pela proposta, pela coragem de organizar mais uma obra juntos, né, envolvendo pessoas que trabalham
com a temática de guerras, circulações, discursos, religiosidades. Então, a nossa intenção desde o início foi deixar essa obra aí aberta para que o público, como um todo, possa ter acesso de onde estiver. Então, agradeço muito a participação de todos e também a participação das pessoas que estão aqui hoje à tarde no Brasil, né? Em Portugal já estamos à noite. Ouvindo essa live, né, participando, e que vão ver depois também, né, porque ela fica gravada aí no canal do LAEMEB. Então, eu quero só falar rapidamente sobre os grupos de estudo, que são 5 grupos, né, envolvidos, além dos grupos dos quais pertencem também os autores. São grupos de pesquisa na área de história antiga e medieval, e também redes de pesquisa que têm, né, um vínculo com a temática da obra. Primeiro, o LAEMEB, que é quem está fazendo essa transmissão, né, através da Universidade Federal do Estado de São Paulo, ao Laboratório de Estudos Medievais, né, da USP e Unifesp, que participam aqui, né, através de seus representantes Renato Boy e Fabiano Fernandes, ao Sacralidades Medievais, né, que é o grupo que eu coordeno, ao Outremer, que tem muito a ver, né, com a temática dessa obra, que é liderada pelo professor Dirceu Martini, e a rede de pesquisa sobre arte e história das relíquias cristãs. Nesse volume, ela se faz representada pela professora Paula Pinto Costa e por mim. Tá? Então, todos os demais colegas também, com seus grupos de estudos que estão aqui, eu só estou citando os que estão, que de uma forma ou de outra patrocinaram a edição dessa obra, mas muito obrigada pela participação de vocês. Tá? Mais adiante, na hora que for minha vez, eu falo um pouquinho da proposta do meu capítulo também. Tá? Muito obrigada. Então, passo a palavra para o professor Fabiano Fernandes. Obrigada. Uma boa tarde a todas e todos, boa noite para os colegas de Portugal. Né? É uma grande alegria estar aqui nesse lançamento, é um momento muito importante, muito querido de todos nós. E cabe a mim dar umas breves palavras sobre o porquê da questão da fronteira. Né? Eu acho que os estudos sobre fronteira são um clássico dentro da historiografia medieval, dentro dos estudos medievais como um todo. Né? E é alvo ainda de intensos debates a sua definição. A fronteira tem um sentido polissêmico. E vejo isso com um grande otimismo, com uma grande vantagem, pois possibilita que estudos das mais diferentes perspectivas possam abordar a temática e possam ajudar a redefinir o conceito de fronteira com estudos empíricos. E é um pouco o propósito desse texto, né, que tomou as fronteiras da cristandade como um mote para agrupar estudos polissêmicos sobre as regiões de fronteira. Revisitar, né, no momento em que a historiografia sobre a Idade Média está sendo muito influenciada pelos estudos de história global e da história conectada, né, não à toa a expressão conexões, ela, de certa forma, está presente dentro do espírito do texto. Né? O que mudou na forma de tratamento das fronteiras por impacto da influência da história global e da história conectada? Esse é um dos sentidos que levaram à elaboração desse texto, à elaboração desses textos, na verdade. Embora não tenha sido o comprometimento específico de cada um, na cabeça dos organizadores, existia a ideia de tentar visualizar em que medida esses impactos desses estudos recentes alteraram a forma como as regiões de fronteira são tratadas. E nós temos aqui, né, desde regiões de fronteiras no mundo bizantino, na Península Ibérica e outras tantas. Né? E não apenas fronteira no sentido geoespacial, que é a primeira metáfora que nos vem à cabeça, né? Mas fronteira entre sociedades, né? Com diferentes costumes, idiomas, com diferentes identidades étnicas, com diferentes identidades de religiosidades. A fronteira também como um lugar de conflito, mas também como um lugar de encontros. Esse foi o espírito das conversas dos organizadores ao pensar em convidar os colegas para colaborar nessa obra. E sendo bem breve, né, já que somos tantos, eu queria apenas ter dito isso que disse, né, o nosso espírito na elaboração do texto, e passo a palavra ao meu colega Dirceu.
Pode. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Renata. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, então, ao professor Hugo Rincon Azevedo. O professor Hugo Rincon Azevedo, ele é licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás e doutor também pela mesma universidade. E realizou o doutoramento dele lá na Universidade de Letras, da Universidade de Coimbra, em Portugal. E atualmente é professor substituto da Universidade Federal de Goiás e também da PUC Goiás. Então, professor Hugo, por favor, com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Antes de iniciar minha fala e falar um pouquinho sobre o capítulo, eu queria agradecer o convite do professor Disseu, do professor Fabiano, da professora Renata, para fazer parte desse livro, que eu me sinto muito honrado e feliz em contribuir para essa obra e estar presente com pesquisadores tão renomados em história medieval. Sobre o desafio de escrever esse capítulo. Quando o Disseu me propôs, né, a temática do livro, pensar em circulações, guerras, discursos, religiosidades nas fronteiras da cristandade, eu fiquei pensando, o que eu venho pesquisando nos últimos anos que se encaixa dentro dessa proposta? E nesse desafio, nesse quebra-cabeça para chegar, porque era um pouco distante do que eu tenho pesquisado, eu me lembrei de um capítulo da minha dissertação de mestrado, de 2017, em que eu trabalhei os elementos de construção ou de propaganda na afirmação dinástica da dinastia de Avis, como ideias de memórias construídas e evocadas. E nessa parte, teve um tópico específico que eu trabalhei sobre Ceuta. Então, a partir disso, eu voltei, né, revisitei a dissertação de mestrado, claro que agora com um olhar diferente, 6 anos depois, um pouco mais de 6 anos depois da defesa. E daí, a proposta nesse capítulo, que é intitulado Fazer o Serviço de Deus, as Memórias da Conquista de Ceuta em 1415, como um instrumento de legitimação dinástica da dinastia de Avis. Nesse sentido, eu tentei pensar não o evento em si, não apenas o evento em si, mas aquilo que foi construído sobre o evento, especialmente nos relatos mais contemporâneos, e tentar entender como a conquista de Ceuta, então uma praça islâmica, né, no norte do Marrocos, que inaugura ali, pelo menos no imaginário, de uma expansão de Portugal, que mais tarde viria a ser expansão marítima, né, no final do século XV, começo do século XVI, para o Atlântico, mas a princípio ali na região do Mediterrâneo, e tentar entender como essa conquista, esse evento em si, foi utilizado como um elemento legitimador da dinastia de Avis. Não só por Dom João I, mas principalmente pelos seus descendentes, especialmente Dom Duarte e Dom Henrique. E daí, eu me apropriei principalmente da principal fonte, digamos assim, desse período, que é a crônica da tomada de Ceuta, do Gomes e Anes de Zurara, mas alguns outros documentos também contemporâneos, como o livro do Arauto, de 1416, de autor desconhecido, assim como também o livro da Conquista de Ceuta, do Mateus de Pisano, publicado por volta de 1460, e também o epitáfio do Dom João I, né, que teria sido mandado colocar no seu túmulo pelo próprio Dom Duarte, teria sido o texto redigido pelo Dom Duarte no seu sepultamento na batalha em 1434, né, quando é trasladado para a capela do fundador, onde hoje ainda se encontra o seu túmulo. E nessa análise, né, a gente foi buscando entender quais são esses elementos vinculados à memória de Ceuta que engrandeciam a dinastia, que tinham um sentido propagandístico. Daí, eu encontrei 4 elementos a partir da análise, né, revisitando esse tema que é tão estudado e não por acaso fez 600 anos agora em 2015. E a historiografia tem sempre tentado rediscutir esse tema, né? Eu percebi 4 elementos. O primeiro, que é o que dá título ao capítulo, que é esse ideal neocruzadístico, a ideia de se fazer o serviço de Deus, porque isso é muito ressaltado pelo Zurara, é ressaltado pelo Dom João I, segundo o Zurara. Dom João I justificava a expedição a Ceuta nesse sentido, e assim também, por exemplo, uma temática muito reforçada pelo cronista, que sairia das palavras do rei, seria a ideia de redenção por ter derramado sangue cristão nas batalhas contra os castelhanos, né, desde 1833, da crise dinástica, que se seguem até o Tratado de Paz Douradouro, em 1431. Um terceiro elemento, que é muito importante também, que foi a projeção dos infantes de Avis, especialmente Dom Duarte, o infante herdeiro, Dom Pedro e também Dom Henrique, como protagonistas desse evento, na ótica do Zurara, que teve o próprio Dom Henrique como principal fonte, diga-se de passagem. E é importante também essa relação da projeção dos infantes de Avis, porque pega a questão do evento que foi utilizado para armar os cavaleiros, né, que o rei também teria esse interesse de fazer essa expedição, levar a batalha
um ideal neocruzadístico, fora da cristandade, chegar na terra do infiel, como visto na época, né, reconquistar um território que teria pertencido anteriormente a cristãos. E um quarto elemento, que vai ser importante para além das fontes escritas, é a importância de Ceuta para Dom Duarte e para o infante Dom Henrique. A gente percebe muito isso, essa importância desse evento e como ele é engrandecido pela historiografia portuguesa, mas pelos cronistas do século XV, no próprio monumento do Dom João I na batalha. É percebido isso na iconografia, na jacente tumular do rei, ao rei Miles Cristianos, como ele é construído na jacente, mas também no próprio epitáfio, que dedica boa parte a narrar esse evento. E é interessante a gente pensar, por exemplo, que para Dom João I, o grande evento é aquele que é fundador da dinastia, a Batalha de Aljubarrota, em 1385. Já para Dom Duarte, essa não parece ser a questão. Dom Duarte parecia mais ver Ceuta como um elemento engrandecedor do seu próprio reinado. E assim a gente percebe no memorial funerário de Dom João I, quando a gente vai ter ali, por volta de 1434, a transladação para a Capela do Fundador, Dom João I morre em 1433, Dom Duarte escreve uma carta de recomendação ao Frei Fernando de Arroteia, como ele deveria fazer as orações fúnebres do rei. E nessa carta, Dom Duarte fala que não se fale-se muito em Aljubarrota, não se fale muito dos conflitos contra os castelhanos, porque naquela altura a questão já estava um pouco mais resolvida, o próprio Dom Duarte era casado com uma castelhana de sangue, né, a Dona Leonor de Aragão, uma trastâmara, e que se desse mais atenção a Ceuta, né, que a conquista de Ceuta era importante, vencer os infiéis no além-mar. Então, foi esse o sentido que a gente tentou, que eu tentei construir, né, ao longo do texto, de revisitar essas memórias e pensar como esse evento foi utilizado para o engrandecimento da dinastia. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de falar e também desse evento e de poder participar desse livro. Obrigado. Muito obrigado, professor Hugo Rincon Azevedo. Passo a palavra agora para a professora Joana Lencart. A professora Joana é investigadora contratada do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto. É doutora em História pela Faculdade de Letras da mesma universidade. É autora de livros e artigos científicos. É colaboradora em projetos de investigação nacionais e internacionais. E, atualmente, desenvolvendo um projeto para a organização do patrimônio escrito da coleção Gavetas da Torre do Tombo. Também é membro da Society for the Study of the Crusades and the Latin East, da Sociedade Espanhola de Estudios Medievales e da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. É uma grande satisfação poder participar hoje, né, aqui com a professora Joana. Com a palavra, professor. Muito obrigada, Dirceu. Antes de mais, queria agradecer o convite para participar neste livro, um convite que muito me honrou e que eu fiz o meu melhor para participar com um bom texto para um livro com uma temática tão interessante e que traz, sem dúvida nenhuma, um contributo muito grande para a investigação medieval. O meu capítulo é intitulado Os Forais Templários, Esteios na Fixação do Território Português. Este texto procura dar a conhecer os forais concedidos pelos mestres templários em função da sua localização geográfica e de que forma contribuíram para a consolidação da fronteira do território português em duas frentes, a fronteira sul face ao Islão e a fronteira nordeste face aos reinos de Leão e Castela. Uma carta de foral é um documento que regulamenta direitos e obrigações de uma comunidade num determinado território. Regulava as relações não apenas entre os membros dessa comunidade, mas também as relações com outras entidades e também com o senhor que concede essa carta. Estas cartas de foral eram concedidas não apenas pelos reis, mas também por senhores leigos e eclesiásticos às comunidades que viviam nas suas terras. As ordens religioso-militares instaladas no território português desde os alvores do século XII concederam perto de 3 dezenas de cartas de foral a essas comunidades. Os monarcas agraciavam os serviços das ordens militares com territórios, castelos e outros bens, e, seguidamente, os mestres dessas milícias, juntamente
com os seus freires, o chamado convento, outorgavam cartas de foral a esses territórios, promovendo essencialmente a fixação da população nesses territórios. A presença templária no território que é hoje Portugal remonta aos meados da década de 1120, quando os seus membros receberam as primeiras doações de bens fundiários. É, porém, em março de 1128 que a Ordem dos Templários recebe da Condessa Dona Teresa o primeiro território com responsabilidade defensiva. Trata-se do Castelo de Soure, localizado nas proximidades da fronteira sul do Condado Portucalense, perto de Coimbra, e que urgia defender da ameaça almorávida. A par com a edificação de castelos e fortificações, os mestres templários concedem às populações cartas de foral com o objetivo de firmar os direitos e deveres dos seus habitantes e, como já disse, fixar a população. Neste sentido, foi possível identificar perto de 1,5 de forais que os mestres da milícia templária concederam às comunidades fixadas nas suas terras e que, quando virem o livro, podem verificar que estão sistematizados na tabela 1, nas páginas 136 e 137 e no mapa da página 139. A observação do mapa permite-nos concluir que a Ordem do Templo, no século XII, atribuiu cartas de foral às localidades nas fronteiras do cristianismo, nomeadamente a Ferreira, Redinha, Tomar, Pombal e à localidade junto do Castelo da Foz do Zézere. Por sua vez, no século seguinte, no século XIII, os mestres templários atribuem forais sobretudo às localidades próximas dos reinos de Leão e Castela, assumindo-se como um garante da fronteira política em representação do próprio monarca. Constatamos também que na maioria destas localidades que receberam foral, a Ordem do Templo também detinha fortificações, o que reforça a associação entre povoamento e defesa do território, portanto, esta dupla intenção. Tendo em conta as localidades com carta de foral outorgada pelos templários, a Ordem tinha fortificações em Castelo Branco, Castelo do Zézere, Ceras, Ega, Pombal, Proença à Velha, Tomar e Touro. Na maioria destas localidades, nomeadamente Castelo Branco, Ceras, Ega, Pombal, Proença à Velha e Tomar, a Ordem tinha ainda comendas, o que é revelador de uma sólida presença dos templários nestas localidades, traduzindo intenções concretas não apenas de povoamento, mas também da defesa do território e ainda da gestão patrimonial dos bens que aí possuíam. Vejamos também que estas cartas de foral vejamos as cartas de foral em função dos seus outorgantes, ou seja, estão sistematizados na tabela 3, que podem ver quando consultarem o livro, e o que é que verificamos? Que entre 1156 e 1176, Dom Gualdim Pais, que era mestre da Ordem do Templo em Portugal e companheiro do rei Dom Afonso Henriques, foi cruzado na Terra Santa, concedeu forais a Ferreira do Zézere, Redinha, Tomar, Pombal e Castelo do Zézere, que corresponde precisamente à zona de implantação inicial dos templários no território. Um hiato de cerca de 30 anos separa estes forais dos seguintes. Em 1208, Dom João Domingos, comendador-geral da Ordem, Frei Fernando Gonçalves e Frei Dom Martinho, comendadores de Tomar, concedem foral ao lugar de Carvalhal de Ceras. E entre 1213 e 1220, os forais são concedidos pelo mestre Dom Pedro Álvares de Alvito às localidades de Castelo Branco,
Proença, Abelha e Touro. O foral da Ega é outorgado pelo mestre ibérico Dom Frei Estevão de Belmonte e, mais de 20 anos depois, o foral de Vila Franca, no lugar entre Lomão e Longroiva, é concedido pelo mestre Dom Martinho Nunes. São localidades, desta vez situadas na fronteira beirã, nas proximidades com o Reino de Leão e Castela, o que, pela sua dimensão política e diplomática, poderá justificar, em alguns casos, a presença do próprio monarca entre os subscritores do documento. O texto de cada um dos forais foi analisado neste nosso capítulo em função dos seus doadores, contextualizando essa doação. Apesar de se encontrarem na chamada fronteira do cristianismo, a sul e na fronteira beirã, os textos dos forais outorgados a estas localidades não contêm referências a muçulmanos, esperando-se apenas que as populações se fixassem e desenvolvessem as suas atividades. Concluindo, as ordens militares contribuíram para a fixação da fronteira e para a integração desses espaços fronteiriços na estrutura política do reino, reforçando o domínio territorial dos monarcas sobre as terras mais afastadas da capital do reino. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Joana Lencart. Eu passo agora a palavra ao professor Lucas Gabriel Gibowski. Professor Lucas. Um momento. Travou. Professor Lucas é professor de História Antiga e Medieval na Universidade Estadual de Londrina. Ele é doutor em História pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Realizou pós-doutorados na USP e na Universidade Estadual de Londrina, com algumas estadias de pesquisa, inclusive, em 4 universidades europeias. É coordenador do grupo de pesquisa LEM, né, Leituras da Escandinávia Medieval, e representante brasileiro no Conselho Consultivo da International Saga Conference. O professor Lucas é graduado em Pedagogia e atua, né, com estudos sobre a Escandinávia na Idade Média, com temas voltados a religiosidades, intelectualidade e cultura letrada. Também trabalha com ensino de história, com ênfase em história medieval, tecnologias digitais, games e gamificação, na educação histórica, trabalha com história das ideias políticas na Idade Média Central, com recepção e representação da Idade Média no mundo digital e com medievalismo e neomedievalismo. Então, muito obrigado, professor Lucas. Passo a palavra, então, para você. Muito obrigado, Dirceu. Inicio aqui também, mais uma vez, como meus colegas, agradecendo esse convite. Me senti bastante honrado de poder dividir espaço de discussão desse livro com tantos especialistas tão conceituados no Brasil e no exterior. Foi uma grande honra ser lembrado também pelos organizadores no momento de conceber essa obra e considerar que minha pesquisa poderia contribuir de alguma maneira para enriquecer também esse trabalho que eu espero ter alcançado a contento também dentro das expectativas dos colegas. O título do meu capítulo no livro se chama Definindo as Fronteiras da Ortodoxia, Práticas Rituais nas Gestas Hamburgenses e na História Norvegia. E eu confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco sem saber como abordar a questão, uma vez que fronteiras per se não constituem um dos meus horizontes de pesquisa até então, embora tocasse em temas paralelos a essa noção de fronteira ao longo das minhas pesquisas, especialmente voltadas à questão da Escandinávia na Idade Média. Mas isso foi, de fato, algo bastante positivo,
dentro do contexto geral, porque me levou a revisitar trabalhos, revisitar fontes e ler elas novamente agora com um olhar voltado para a questão das fronteiras, que me trouxe, então, a essa temática em um capítulo em que eu comparo duas obras que são bastante importantes para a constituição daquilo que a gente poderia chamar da primeira historiografia a respeito das terras do norte escandinavo, compostas ambas em latim, uma delas fora do território escandinavo, ou seja, uma visão de fora para dentro, que são as Gesta Hammarbrückenses, do Adam de Bremen, e outra já dentro de um contexto escandinavo, um dos primeiros textos historiográficos que vão aparecer na Noruega, composto aí na segunda metade do século XII, também em latim, por um autor anônimo. Qual que foi o ponto central da minha discussão? A noção de fronteiras, como o professor Fabiano apresentou e de maneira bastante clara, bastante didática no início dessa live, é um tema muito caro aos medievalistas e recorrentemente discutido, inclusive dentro das suas configurações conceituais. Em que não existe uma clareza, ou, por assim dizer, não existe dentro desse cenário uma certeza de uma definição unívoca no que significavam essas fronteiras para os sujeitos medievais ou para o contexto da Idade Média. Partindo dessa noção inicial do debate historiográfico em torno da noção de fronteira, visitando propostas tais como a do Turner, como a do Le Goff, do Castells, entre outros pesquisadores, eu voltei o meu olhar para uma noção talvez um pouco menos usual daquilo que constitui as fronteiras, ou seja, não pensando elas em termos de territorialidades, mas pensando ela em termos de religiosidade. Onde que está a fronteira da religiosidade? Que é um tema privilegiado quando a gente olha para o norte, uma vez que somos constantemente confrontados nas fontes com a noção de cristão e pagão. Cristão de um lado, pagão de outro. A constituição das identidades e das alteridades a partir dessas noções. Eu havia já encontrado algumas indicações nesse sentido durante minhas pesquisas com o cronista Adam de Bremen, e havia apontado em meu livro a respeito do cronista, que foi publicado lá em 2021, que ele tinha uma noção bastante singular no que tange o que é ser cristão e o que não é ser cristão, e que dentro desse não ser cristão não estavam somente aqueles indivíduos identificados por uma prática pagã, mas todos os indivíduos identificados com práticas heterodoxas, e que essas práticas heterodoxas, para esse cronista, estavam intimamente vinculados a uma noção de ordem, a uma noção de forma correta ou de modo correto de suceder os acontecimentos do mundo. Para ele, isso estaria extremamente ou intimamente vinculado com a noção da conversão dos povos escandinavos. Portanto, dentro da noção de ortodoxo, ou seja, daqueles que são indubitavelmente cristãos, se encontravam todos os indivíduos que cooperavam para essa cristianização dos escandinavos, porém dentro da noção que ele considerava a ordem correta dessa cristianização dos escandinavos, ou seja, sob a tutela da diocese de Hamburgo-Bremen. Todos aqueles que se opunham a essa cristianização da Escandinávia eram tidos como pagãos ou heterodoxos, ou seja, estavam do outro lado dessa fronteira que podemos chamar de uma fronteira conceitual. Isso, inclusive, em relação àqueles cristãos que tinham
seu ímpeto também de levar a cristianização para esses territórios escandinavos, porém ignoravam a primazia reivindicada por Hamburgo-Bremen. Por exemplo, os bispos anglo-saxões que vão ser levados por governantes como Olaf Tryggvason para a Escandinávia, para a Noruega, para promover a cristianização desses territórios, que são vistos como heterodoxos, como quase pagãos no texto do Adam de Bremen. Isso eu já havia tocado nessas questões, pude explorá-las melhor nesse capítulo, mas achei que valia a pena olhar um pouco além do Adam de Bremen e olhar se outros cronistas compartilhavam dessa perspectiva e se colocou como uma obra importante de uma comparação interessante também a história norueguesa. E, de fato, ali também a gente conseguiu observar a constituição dessa relação de nós e eles, de pagãos e cristãos, como norteadora da construção do discurso historiográfico, sendo que o autor, o anônimo que é autor dessa crônica, mostra e transita na história através de uma noção muito próxima da do Adam, embora dentro de uma perspectiva bastante singular. Para esse autor, vão ser sempre os personagens ligados a uma linhagem ideal, uma linhagem eleita, por assim dizer, que vão levar o cristianismo para esse território norueguês e vão providenciar que esses noruegueses vão se tornar cristãos. E a explicação desse autor passa também por uma noção de ordem correta, que está alinhada a esses desígnios divinos, e que, portanto, todos aqueles indivíduos que contrariam essa ordem correta do mundo, eles vão acabar sendo eliminados, vão ter seus ramos dinásticos secos, eliminados dessa trajetória, de modo que aos trancos, barrancos e desvios se cheguem aos chamados reis cristãos ou reis cristianizadores da Noruega, que são os Olavos, né, o Olaf Tryggvason e o Olaf Haraldsson, o Santo Olavo. Com isso, ao final, né, a guisa de conclusão, pude perceber e trazer para o público a noção de que essa divisória, essa ideia de que havia uma clareza na distinção dentro do campo místico entre o que é cristão e o que não é cristão, essa noção é muito maleável nas mãos dos cronistas e que ela pode se adaptar de acordo com as necessidades políticas, as necessidades sociais e as necessidades contextuais em que o autor da crônica se encontra, de modo a promover aí o seu projeto, o seu programa de visão a respeito da história e do seu próprio presente, né? De modo que muitas vezes isso é traduzido de uma maneira um pouco desatenta para a modernidade, para a historiografia contemporânea, como sendo de uma noção bastante clara de oposição entre identidades e alteridades bastante definidas nesse medievo, né? O vulgo tende a fazer isso. E a partir desse capítulo procurei mostrar, e acredito que mostrei, como isso é muito mais complexo. Né, a gente poderia usar a expressão, a gente lida muito mais com tonalidades de cinza do que com branco e preto dentro dessa realidade. Então, foi isso que eu trouxe. Espero que todos gostem bastante também dessa contribuição ao livro. Obrigado, Dr. Lucas. Bom, vou seguir agora a ordem alfabética. Então, seguindo a ordem, o próximo a apresentar o capítulo sou eu. Primeiro, gostaria de deixar, mais uma vez, né, como eu faço sempre, que estou diante aqui da professora Paula Pinto Costa, Renata
Nascimento e Fabiano Fernandes, a minha satisfação de poder participar, né, de eventos e publicações com eles, tendo em vista que ambos foram meus professores e orientadores, né, durante a minha formação acadêmica. Então é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de participar com eles nesse tipo de evento e nessas publicações que a gente faz eventualmente. O meu capítulo, intitulado Priorados Hospitalários em Guerra durante os confrontos fronteiriços entre Portugal e Castela no final do século XV. Ele trata de uma situação bastante curiosa, em que dois ramos da ordem do hospital, né, de uma mesma ordem militar, entraram em guerra no final do século XV, na ocasião da Guerra de Sucessão Castelhana. O rei castelhano, Henrique IV, morre e, no seu testamento, ele deixa as instruções para que a sua filha, Joana, herdasse o reino e se casasse com o monarca português, que era, na verdade, tio da Joana. Então, o rei Dom Afonso V era tio da filha do rei Henrique IV. Henrique IV era casado com a irmã de Afonso V. E, obviamente, o rei de Portugal faz uma tentativa, né, ele tenta impor o seu desejo de tomar, então, o reino de Castela para si, né, e fazer cumprir o testamento do rei Henrique IV. E, claro, né, que parte da nobreza castelhana não aceitou, como é bem previsível, né, quando a gente fala de sucessões de monarquias na Península Ibérica. Então, havia o ramo português da Ordem do Hospital, conhecido como Priorado do Crato, e o ramo castelhano. E num determinado momento, no início da Guerra de Sucessão, o ramo castelhano ele tem uma série de problemas internos e vai, em determinado momento, ter dois priores, né? Um que tinha sido eleito, de fato, e o outro que tinha o apoio dos reis católicos. Um prior que apoiava a intenção do monarca português, que era Dom Juan de Valenzuela, né? Era o prior que tinha sido, né, eleito e nomeado já antes da guerra começar como prior de Castela. E na ocasião da Guerra de Sucessão ele apoiou o monarca português, e com isso ele perdeu apoio, né, de grande parte dos membros da Ordem do Hospital em Castela. E a parte, né, que não apoiava Juan de Valenzuela, porque apoiava os reis católicos, decidiu apoiar, né, nomear como prior Dom Álvaro de Stúñiga, né, da família dos Stúñiga, ou Zúñiga. Então, foi chamado até mesmo o grão-mestre, né, o mestre da Ordem do Hospital, para que definisse, né, quem que era o prior. Quem era o prior do priorado castelhano? Era Dom Juan de Valenzuela, que já estava no cargo há algum tempo e apoiando na guerra o monarca português, ou era Álvaro de Stúñiga, né, que apoiavam os reis católicos. E o mestre da Ordem do Hospital optou por definir que o prior de Castela não era mais Dom Juan de Valenzuela, mas sim Álvaro de Stúñiga. Então, definiu a favor dos reis católicos. E o meu capítulo ele analisa justamente esse contexto, né, de conflito, não só entre os dois ramos da Ordem do Hospital, o ramo castelhano e o ramo português, mas a própria Guerra de Sucessão, né, e abordo, de certa forma, com um pouco de profundidade também, o principal conflito, né, que foi a Batalha de Toro, envolvendo as tropas portuguesas e as tropas castelhanas. Bom, no final da guerra, o
os reis católicos saem vitoriosos, né? O rei português não consegue ocupar a coroa. Juan de Valenzuela, aquele prior castelhano que tinha sido deposto por apoiar o monarca português, ele acaba sendo perdoado e demora bastante tempo para recuperar parte dos seus bens. Enfim, abordo outras questões também que eu vou deixar aí, né, para quem for ler o livro, ter algo, né, de inédito para conseguir ler, né, não vou falar tudo também que eu escrevi, para deixar aí também o ineditismo aí para quem não leu ainda. Então é isso, foi uma tentativa de abordar essa questão, né, envolvendo um racha, né, um confronto entre dois ramos de uma mesma ordem militar, e também concluir que esse apoio, né, do mestre da Ordem do Hospital aos reis católicos na Guerra de Sucessão, ele deu bons frutos, né, num futuro próximo, anos após esse conflito, para a Ordem do Hospital, né, como um todo. Quando, por exemplo, os hospitalários foram cercados na ilha de Rhodes, os reis da Espanha imediatamente me mandaram frotas de navios para ajudar na defesa, em 1480. E depois, em 1530, quando os hospitalários são expulsos da ilha de Rhodes pelos turcos otomanos, o rei Filipe II, ele entrega, a título de feudo, a ilha de Malta aos hospitalários. Então, a parceria com a Ordem do Hospital como um todo, né, com o convento central da Ordem do Hospital, foi muito produtiva, né, após a Guerra de Sucessão castelhana, né, e o advento da Espanha como reino. Então, era isso. Eu vou dar sequência, então. Deixa eu ver quem vem depois de mim aqui na ordem alfabética. Professor Fabiano Fernandes. Passo a palavra, então, ao professor Fabiano Fernandes, da Universidade Federal de São Paulo. O professor Fabiano Fernandes, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, fez um estágio de doutoramento na Universidade do Porto e possui doutorado em História Social também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, e atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo, professor de História Medieval. Trabalha com temas ordens militares, reino da França na Idade Média, Itália Bizantina, História Militar da Idade Média e Renascimento. Atualmente ele é membro da Rede Latino-Americana de Estudos Medievais, membro do LEME, Laboratório de Estudos Medievais Núcleo Unifesp, e coordenador do LAEMEB, Laboratório de Estudos Mediterrâneos e Bizantinos, que promove esta sessão virtual de lançamento do livro. Então, professor Fabiano, com a palavra. Muito obrigado. Eu peço desculpa pela minha voz, está bem fanhosa hoje, eu estou bastante gripado, então a voz não está muito boa. Mas, Fabiano, está com a palavra. Mais uma vez, boa tarde e boa noite para os colegas de Portugal, né? O título do meu capítulo de livro, né, é O Poder Pontifício e Suas Relações com a Hora do Tempo em Portugal, no Tempo de Inocêncio III. Notas para o estudo do discurso pontifício para uma região de fronteiras. O texto ele é um desdobramento de alguns aspectos que eu trabalhei no meu doutorado há uns bons anos atrás. Basicamente com a região de Soure, Redim e Pombal, né? E que até 1147 era uma região de fronteira militar com o mundo islâmico no processo de formação do reino. E em um dos itens, em um dos momentos lá da tese, eu trabalhei com as bulas papais para a ordem, né? E resolvi aprofundar essa discussão nesse capítulo para a obra conforme foi proposto. O fato é que, ao encarnar institucionalmente as ideias e as práticas de guerra santa e cruzada, a Ordem do Tempo foi favorecida por inúmeros papas ao longo do século XII, inclusive por Inocêncio III, num momento muito particular de afrontamento entre muçulmanos e cristãos na Batalha de Alarcos, até
a Las Navas de Tolosa no início do século XIII. Um período de indefinição, um período em que as atenções do papado estavam voltadas, sobretudo, para incentivar na Península Ibérica uma cruzada peninsular. E é um momento de grande transformação na estrutura da Igreja como um todo, né? Podemos assistir ao Concílio de Latrão, de 11 a 30 de novembro de 1215, que sancionam diversos processos de reforma. Ao mesmo tempo, a fundação, com a anuência papal de diversas novas ordens religiosas, tal como franciscanos e dominicanos, uma época de profundo movimento, de profundos conflitos entre instituições religiosas. Qual o papel das bulas nesse processo? Qual o papel do papado nesse processo? Em que medida se calcar nas contradições das instituições religiosas não é benéfico para esse fortalecimento do poder pontifício? Tá? Ora, e foi mais ou menos dentro desse espírito que foi se trabalhando a leitura das bulas. Né? A ideia central é que, ao emitir tais documentos, o poder pontifício pactuava com instituições poderosas no plano local para consagrar o seu poder de instância de apelação. Eventualmente, o poder pontifício efetuava uma arbitragem relativamente equânime para evitar o agravamento dos conflitos nas instituições religiosas. Para governar a Igreja, era necessário conceder e discutir exaustivamente as questões e aceitar pré-condições pontuais para afirmar a autoridade inquestionável em questões globais. Portanto, no primeiro movimento do texto, foi justamente discutir as características da chancelaria papal nesse momento. Como está organizada a chancelaria pontifícia? Quais são as rotinas? Qual a tipologia documental? Como se funciona? Foi o primeiro movimento do texto. Para justamente identificar, a partir dessas cartas, um determinado discurso, tendo uma compreensão de discurso muito específica, né? Aqui inspirado em Foucault e Demacopoulos, né? Entendendo o discurso como um conjunto, uma estrutura na qual enunciados e práticas são oferecidos, compreendidos, medidos, abraçados ou rejeitados. Mas são elaborados, eles são emitidos. No caso, as relações entre o discurso cruzadístico e o fortalecimento do poder da Ordem do Templo em Portugal. Tá? Quais são as dinâmicas? Quais são as estratégias desse processo? Tá? Particularmente no que envolvia a legitimação dos direitos eclesiásticos. E quando estou falando de direitos eclesiásticos, estou falando da administração de párocos, o recolhimento de dízimos, a recepção das prestações chamadas colheitas, oblatas, ofertas, primícias, o recebimento dos bens de alma de pessoas que não faziam parte da ordem, mas utilizavam os serviços religiosos das igrejas, dentre outras questões. E eram elementos que tocavam profundamente a honra das instituições eclesiásticas. Não apenas as religiosidades no sentido estrito, como nós pensamos, mas a honra dessas instituições. Conceder a uma em detrimento de outra envolvia uma disputa da honra entre as instituições religiosas. Ora, de qualquer forma, desde momentos iniciais de implantação da Ordem do Templo, ela foi beneficiada tanto pela monarquia quanto pelo poder pontifício, né? Sendo muito bem quista, né, a tal ponto que em 1128 recebe a doação de Soure, confirmada por Afonso Henrique em 1109, e outros bens, como aventado pela professora Paula Pinto, né, tal como a possível compra de uma área em Braga, pouco após sua formação, já em 1122. Portanto, justamente com base no discurso cruzadístico, no discurso expansionista, foram elaboradas uma série de privilégios para a Ordem do Templo, tanto internamente ao reino quanto externamente
ao reino em processo de formação. Uma das bulas fundamentais é a Homino Datum Optimum, de 1139, reemitida em 1199, dentre outras oportunidades, mas compilada no cartulário da ordem, ocupando um papel bastante importante, que é justamente o momento que se intensificam os conflitos entre o cabildo da sede de Coimbra, o bispo de Coimbra e a própria ordem por diversos direitos eclesiásticos na região. E o que eu acompanhei no texto? O desdobramento desse processo, até as primeiras décadas do século XIII, em que não vai e vem, ora concedendo, ora coibindo, ora proibindo a intervenção dos bens da ordem, ora autorizando a intervenção dos bens da ordem, o papado jogava com a contradição. E com essa contradição, concedia pequenos benefícios e pequenos direitos, pequenos privilégios no plano local, mas reafirmava o seu papel de instância de apelação fundamental no plano global. Esses foram basicamente os movimentos que eu fiz no meu texto, e os deixo aqui resumidamente nessas palavras. Muito obrigado, Fabiano Fernandes. Passo agora, então, a palavra ao doutor João Vicente de Medeiro Públio Dias. O professor João Vicente, ele é até pouco tempo, concluiu agora o seu pós-doutoramento na Universidade Nacional Autônoma do México, com um projeto sobre compartilhamento de poder durante o período bizantino médio. Vou colocar o professor João Vicente na tela. Tem doutorado concluído pela Estudos Bizantinos pela Universidade de Johann Gutenberg de Main, mestre em História e bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Paraná, é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Medievais, do Comitê Argentino de Estudos Bizantinos e do Grupo de Trabalho Alemão para a Promoção de Estudos Bizantinos. A produção do Dr. João Vicente tem como foco a representação, o exercício, o compartilhamento e a contestação do poder, da ideologia e da historiografia na Idade Média. Então, por favor, professor João Vicente, está com a palavra. Olá, todos podem me ouvir, né? Em primeiro lugar, como os meus colegas que já apresentaram seus trabalhos fizeram, eu gostaria de agradecer aos organizadores do volume, o professor Dirceu, o professor Fabiano e a professora Renata, pelo convite para participar nesse volume, e também por ter me deixado trocar de tema, porque eu inicialmente havia escolhido um outro tema, e depois eu vi que não seria factível, e aí eu pedi para uma troca, eles foram generosos e me permitiram. O capítulo de minha autoria tem o seguinte título: Relações transfronteiriças entre aristocracias islâmica e bizantinas entre os séculos 9 e 11. Eu vou falar resumidamente um pouco sobre o capítulo e depois explicar um pouco do contexto no qual ele foi escrito e no qual ele está inserido dentro da minha própria trajetória de trabalho. Esse é um estudo, como diz o próprio título, sobre as relações entre as elites de origem fronteiriça do Império Bizantino e do mundo abássida, naquele período de 3 séculos. Eu tratei não somente como elas se relacionavam entre si, mas como elas se relacionavam com seus respectivos poderes centrais em Constantinopla e em Bagdá. Ambas as elites, tanto no mundo islâmico e no mundo bizantino, elas tinham aspectos em comum e aspectos que as diferenciavam uma da outra. Em primeiro lugar, gostaria de explicar em que fronteira é essa que eu estou falando, em que região é essa que eu estou falando. É uma região relativamente ampla, que inicia-se no seu ponto mais ao norte, no Cáucaso, onde é atualmente os países da Armênia, Geórgia, Azerbaijão. A região no sentido sudoeste, sim, indo até onde é hoje em dia
os países da Síria e do Líbano, passando pelas regiões orientais da Turquia. Era uma região etnicamente muito variada, é uma região bastante, geograficamente bastante acidentada, com muitas montanhas, platôs, planícies, então, ao mesmo tempo que é uma região que conecta, é uma região que isola. Então, a gente tem uma variedade étnica, linguística e religiosa bastante ampla, além dos bizantinos, né, que são aqueles que nós hoje em dia chamamos de romanos, quer dizer, perdão, aqueles que nós chamamos hoje de bizantinos são os que se autodenominavam de romanos, que eram cristãos ortodoxos de fala grega e com herdeiros da identidade política romana, e temos também uma população árabe que controlava as instituições, e também persa, as instituições políticas do califado anos, que são são também ortodoxos. Diz que travou. Agora já te ouvimos aí, professor João. Ok. Tá. Desculpe. Bem, continuando. Temos também curdos, enfim, é uma região etnicamente bastante variada, e também está presente dentro dessas duas elites, tanto no lado bizantino. Vou começar falando sobre as semelhanças. Ambas as elites, tanto no lado fronteiriço, do lado muçulmano quanto do lado bizantino, elas tinham uma identidade guerreira muito forte, elas se forjaram na luta da fronteira entre esses dois impérios, o Império Bizantino e o Califado. Tinham uma identidade genética, isto é, perdão, não genética, mas do sentido de linhagem muito forte, isto é, baseavam sua identidade, parte também nos seus ancestrais, mas também, em função dessas identidades em comum e da proximidade física, elas se relacionavam uma com a outra não somente através da guerra, mas também através das relações diplomáticas. Afinal de contas, era de onde esses dois impérios tiravam os seus oficiais das regiões fronteiriças, e eles tinham que conviver um com o outro, manter relações diplomáticas, e algumas vezes essas relações diplomáticas aprofundavam relações pessoais fortes, que incluíam também casamentos interreligiosos. Devido às questões políticas internas desses dois impérios, nos quais essas elites fronteiriças eram parte, se participavam intensamente, algumas vezes, por exemplo, um general bizantino que tinha essa origem nas regiões de fronteira, buscava apoio entre os muçulmanos para caso eles quisessem se rebelar contra o imperador. Então, eles se aliavam ou criavam relações de casamento. Então, havia essa proximidade entre essas duas elites fronteiriças. Agora, passando para as diferenças, elas são principalmente em função da situação política, tanto do Califado Abássida quanto do Império Bizantino. A partir do século IX, que é onde eu inicio o meu estudo, o Império Bizantino vive um processo de expansão territorial e de consolidação política através do estabelecimento de uma dinastia nova, que eram os macedônios. E esses macedônios se aliaram com algumas dessas linhagens de origem fronteiriça, principalmente os Focas e os Escleros, que eram duas linhagens que tinham origem nas fronteiras bizantinas, e essas linhagens de origem fronteiriça se estabeleceram muito fortemente no exército e conseguiram os principais postos de liderança dentro dessa estrutura militar, sendo até o mais importante, que era o tal do domésticos das escolas, que era inicialmente o chefe de uma guarda palaciana, mas gradualmente se tornou o comandante em chefe dos exércitos bizantinos.
E houve esse trabalho conjunto entre a dinastia macedônica e esses líderes do exército, os domésticos, né, que vinham dessas linhagens, que era meio conturbado. Algumas vezes haviam rebeliões entre eles, mas eles se tornaram, esses líderes militares se tornaram muito fortes em função das regências que foram criadas em momentos de sucessão, que o imperador morria, deixava um imperador, o sucessor como criança, e ele necessitava uma regência. Esses chefes militares de origem fronteiriça controlavam a regência rapidamente. Isso aconteceu diversas vezes. Então a gente tem essa harmonia de interesses entre a elite fronteiriça e os poderes centrais de Constantinopla. No mundo islâmico, as coisas funcionam mais diferentes, né? O Califado Abássida, ele se estabeleceu no século 8 depois de Cristo, tá? Mas no século 9, aquele enorme império Abássida começa a se fragmentar. O califa em si, ele perde rapidamente poder político real, e se acaba se limitando só na região de Bagdá e nas regiões em volta, e ele também em si acaba perdendo poder nessa mesma região, porque acaba se tornando e o califa em si acaba se tornando um protegido ou de algum chefe militar ou de algum vizir, né? Então, essas regiões afastadas, que eram parte do Califado Abássida, acabam se tornando gradativamente autônomas. Algumas dessas regiões continuam reconhecendo o Califa de Bagdá como uma liderança simbólica dentro do mundo islâmico, como sucessor do profeta, e outros não, criam outros califados independentes do Califa de Bagdá. Muito bem, e a região fronteiriça, esse processo também se observa. Nós encontramos diversas lideranças locais que, embora reconheçam a autoridade simbólica do Califa em Bagdá, eles se tornam autônomos politicamente. E, ao contrário dessa elite fronteiriça bizantina, que também tem seus interesses em Constantinopla, essas elites da fronteira islâmica não se interessam muito na política de Bagdá, tendo o foco de interesse nas regiões fronteiriças que eles dominavam. Essa era a principal diferença. Com relação às fontes, eu utilizei as fontes historiográficas bizantinas e árabes. E quando eu falo árabes e não muçulmanas, é porque um dos historiadores, Yahya de Antioquia, era um cristão, era um árabe cristão. E os outros fontes que eu utilizei são de origem bizantina, que revela meu viés como bizantinista, que é um tratado militar de um imperador chamado Nicéforo Focas, um livro de conselho e a Épica de Fronteira. Épica de Fronteira é um conjunto de obras literárias que tem sua origem nas fronteiras bizantinas, embora a história delas sejam bastante complexas, porque o material original veio das fronteiras, isto é, cantavam os feitos de algumas dessas famílias, de alguns integrantes famosos dessas linhagens da aristocracia fronteiriça, principalmente da família Ducas, mas elas acabam sendo levadas para Constantinopla, onde elas passam por um processo, por uma releitura, e daí surge alguma dessas obras que nos chegou até hoje através de manuscritos mais tardios, sendo os mais antigos do século XIV e XV. Contudo, os textos que esses manuscritos transmitem sejam mais antigos. Algumas pessoas data-se mais tardar do século XII, algumas pessoas falam que de meados do século XI, existe um debate sobre isso, tá? E sendo mais famosa dessas obras épicas é a canção que chamam de canção de Digenes Acritas, que é de um herói que o próprio nome diz um pouco já quem ele é, que ele é Acritas, isto é, ele é um guardião das fronteiras. A palavra Acritas vem da palavra grega, em grego akron, que significa fronteira, e Digenes significa duas origens, o que fala da história dos pais deles, porque o pai dele era um árabe muçulmano, o emir da Síria, convertido ao cristianismo por amor a uma dama romana cristã.
Aí tem esse herói, aí nasce esse herói de duas origens, o Dígenes. Curiosamente, aqui eu faço gancho para meu trabalho das motivações, do contexto desse capítulo, que foi que fronteira é um tema que eu não tenho trabalhado tão diretamente recentemente, indiretamente sim, mas diretamente não, mas foi um tema que eu trabalhei intensamente na minha dissertação de mestrado, defendida em 2010, cujo título é Das Fronteiras para Constantinopla, inserção da canção de Dígenes Acritas no cenário político bizantino, séculos 11 e 12. Nesses 12 anos, né, ou 13, digo, separam entre a minha dissertação de mestrado e esse capítulo, obviamente muita coisa aconteceu, e aí é interessante fazer uma comparação. A primeira diferença bastante clara é a mudança de perspectiva. A dissertação era uma análise dessa canção de Dígenes Acritas, né, essa épica bizantina, e a fronteira, meu estudo da fronteira era subordinado ao meu interesse a essa canção épica, né? Eu fiz uma leitura histórica dessa obra literária. E meu interesse à fronteira era subordinada a essa leitura. Já no capítulo, o foco é a fronteira, tá? E a obra literária, a canção de Dígenes Acritas, é uma das fontes que eu analiso, isto é, meu interesse nessa fonte específica é subordinado ao meu interesse específico da fronteira, ou pelo menos mais especificamente a relação entre as elites bizantina e árabe, muçulmana, perdão. Tá? Outro aspecto interessante é a diferença os momentos da minha trajetória como pesquisador, como professor, como investigador, entre o momento da minha dissertação de mestrado e da publicação desse capítulo. Na dissertação de mestrado, obviamente, era um mestrando, eu tinha muito menos experiência e também muito menos acesso tanto à literatura quanto a fontes bizantinas, e também conhecimento sobre a sua existência. Hoje em dia eu conheço muito mais fontes, tenho acesso a muito mais fontes, e a questão do acesso é uma questão importante, porque naquela época, em 2010, a internet estava em estágios, digamos assim, muito mais atrasados do que hoje em dia, então não existia as bases de dados que nós temos acesso hoje em dia, as edições de fontes e livros, muitas das quais se encontram online, essa comunidade de ajuda mútua, essa comunidade de ajuda mútua que existem em redes sociais específicas, nos quais as pessoas compartilham material, livros e fontes. E outro aspecto também, que eu era um pesquisador muito isolado. A minha orientadora foi a Marcela Lopes Guimarães, que generosamente me aceitou como orientando, ela sendo uma excelente professora investigadora, ela não era uma especialista em Bizâncio, mas ela foi muito legal me aceitar como orientando dela, tá? Graças a isso eu estou aqui como um especialista em Império Bizantino, então eu tenho eterna gratidão a ela. Mas ainda assim eu estava sozinho, não conhecia outras pessoas que trabalhavam esse mesmo tema no Brasil, tá? E hoje em dia a gente pula 13 anos, a gente já existe uma rede incipiente de especialistas em Bizâncio, sendo o Renato que está aí, aqui nessa sessão também, mas outros que estão por aí e estão se articulando com outro. Um desses resultados dessa articulação é esse livro, mas existem vários outros produções bastante recentes que, em função dessa articulação recente que está crescendo cada vez mais, e não só entre bizantinistas, como eu e o Renato, mas também outros especialistas em que a gente chama de história medieval oriental, em função das divisões de disciplina, né, que a gente tem tradicionalmente, então especialistas em mundo islâmico, especialistas em outras cristandades, outros cristianismos que se chamam orientais, e por aí vai. Então, esse trabalho é o resultado desses novos contatos, desses novos diálogos que estão surgindo por aí, dos quais me alegro muito que existam, e aqui eu também um reconhecimento ao professor Fabiano, que é um dos
foi um dos principais articuladores, se não o principal, através do laboratório de estudos mediterrâneos e bizantinos, que não só organizou já algumas publicações e eventos, como as Jornadas de Estudos Bizantinos, das quais já houveram 2 e os ciclos de palestras. Então, aqui, meu reconhecimento ao professor Fabiano por esse excelente trabalho, importante trabalho que ele tem realizado nesses últimos anos. E, por último, eu gostaria novamente agradecer aos organizadores e também prestar meu reconhecimento aos excelentes trabalhos realizados pelos meus colegas, que também contribuíram com esse volume. Eu já li alguns deles, todos estão excelentes, então é uma honra estar junto a eles nesse volume e que possamos fazer mais coisas juntos futuramente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Vicente. Eu passo a palavra agora para a doutora Paula Pinto Costa. Aqui. Doutora Paula Pinto Costa é doutora em História pela Universidade do Porto, professora associada do Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais da Universidade do Porto e investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Ela é especialista na história das ordens religiosas e militares desde o século XI ao século XVI. E pesquisa a origem dessas ordens na Terra Santa e a sua inserção em contextos portugueses e europeus. Muito obrigado pela presença, professora Paula Pinto Costa, e lhe passo a palavra. Muito obrigada pela apresentação, boa tarde a todos os colegas, é um gosto enorme poder estar aqui convosco, rever alguns amigos e, sobretudo, poder ter tido a oportunidade de colaborar num livro dedicado a circulações, guerras, discursos e religiosidades na fronteira da cristandade. Devo dizer que, quando recebi o convite, fiquei muito entusiasmada e, do ponto de vista científico, porque são temas de investigação que me são muito gratos, mas também fiquei muito entusiasmada pelos organizadores do livro, os doutores Disseu, a doutora Renata e o doutor Fabiano, com quem tenho relações de longo tempo e de grande proximidade, até de amizade, e, portanto, tinha aqui 2 aliciantes que eu não poderia dispensar, e isto foi o condimento que me levou a fazer o contributo, a escrever o capítulo e a contribuir para o livro. Quando tive que tomar a decisão do tema, devo confessar que aquilo que mais me aliciou neste título foi a palavra circulações. Creio que é a palavra mais desafiante, mais inovadora na historiografia em torno destas questões e, pensando um bocadinho na perspectiva das circulações, decidi que o tema das comendas era muito adequado a este exercício de reflexão. E para trabalhar as comendas, escolhi a Ordem do Templo em Portugal e, mais do que, porque essa parte não me interessou, trabalhar as comendas numa perspectiva mais tradicional, mais clássica, mais no sentido da história agrícola e dos rendimentos que elas proporcionavam, eu trabalhei as comendas como patrimónios em evolução permanente. E é uma parte desta evolução permanente que vai mostrar a profunda importância da reflexão deste assunto em torno do tema circulações. Como nós sabemos, os reis portugueses e os templários partilharam estratégias determinantes para o território português
E nessas estratégias, e de um ponto de vista mais clássico para a historiografia mais recorrente, a fronteira é sempre uma perspectiva, uma ótica extraordinária. A fronteira, a guerra, o povoamento, a exploração económica destas áreas, de facto, era um desafio muito grande, muito complexo, e constituíram pretextos para que o rei e os templários mantivessem uma relação muito próxima, mas que muito rapidamente se desequilibrou em favor do rei. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, à medida que o tempo foi passando, o controlo régio sobre os bens templários e sobre os templários enquanto pessoas foi também aumentando. A ordem, como nós sabemos, foi um apoio decisivo para a coroa, em particular na segunda metade do século XII. Portugal, nessa altura, era sensivelmente metade daquilo que é hoje, em termos de dimensão territorial, e os freiras da Ordem do Templo foram muito úteis quando se tratou de expandir o território mais para sul e também mais para leste, porque há aqui dois movimentos concomitantes. Mas há aqui um desafio muito complexo, porque os freiras estavam inseridos em redes sociais que por vezes tinham extensões, tinham interesses além fronteira, e por vezes esses interesses eram divergentes dos objetivos da coroa. Neste sentido, eu posso afirmar, pela investigação que tenho feito, que a fronteira foi uma das principais forças moduladoras da Ordem do Templo e da própria organização das comendas em Portugal. Isto é notório, sobretudo na primeira etapa da sua existência. A outra grande força que modelou as comendas foram os interesses de gestão que a própria Ordem tinha, sendo muito provável, embora a documentação aqui não seja suficientemente clara, mas sendo muito provável que a Ordem fizesse transmitir um conjunto de diretrizes de informação a partir dos seus órgãos centrais e que organizasse, fosse responsável por modelar as comendas. Para além destes, e eu repito, em primeiro lugar, os interesses régios, em segundo lugar, estas diretrizes conventuais, há ainda uma outra linha de força muito poderosa na definição destas comendas e que tem a ver com os meios sociais a que os freiras pertenciam antes de entrar na própria ordem. Portanto, este raciocínio é muito devedor destes três pilares. Em termos de resultados, o que é que eu posso aqui apontar de uma forma muito sintética? Os templários, à medida que foram aumentando, que foram expandindo a sua presença no Portugal medieval, foram criando mais comendas, e este processo de criação de comendas não é contínuo, não é homogéneo. Ele apresenta ritmos distintos e pontos cruciais. Portanto, estamos a falar aqui quer do fator tempo, quer do fator espaço, essenciais para percebermos isto. Há pontos muito específicos, muito determinantes e que são focos, como é o caso de Soure e com a finalidade de defesa de Coimbra, como é o caso distinto de Mogadouro e Penas Roias, situadas na zona transmontana, em que a disputa pela senhorialização desse território é o elemento condicionador, e um outro núcleo distinto destes dois e que também radica em razões muito diferentes, que é o núcleo de Tomar e Castelo Branco, onde os objetivos eram claramente a projeção do Oriente Latino em Portugal.
estes 3 grandes núcleos da Ordem do Templo em Portugal têm diferentes, ou correspondem a diferentes ciclos de territorialização. Portanto, a primeira advertência que eu gostava de fazer é que as comendas tinham perfis muito heterogéneos, havia comendas de maior valor, comendas de menor valor, e este valor não depende exclusivamente da ordem, depende muito do contexto do reino em que elas próprias estavam inseridas. Do ponto de vista patrimonial, há sinais claros destas diferenças de valor, porque nós temos comendas muito pequeninas, temos comendas grandes, ricas, com património edificado de grande prestígio, e essas comendas é muito interessante ver que estão confiadas aos comendadores que têm maior prestígio social. E é aqui que entra com muita importância a palavra circulações. As comendas, ou o estudo das comendas, não se resume a uma dimensão local, não se resume à exploração da terra, tem essas vertentes, naturalmente, mas obriga-nos a conhecer documentação muito diversa que espelha as ambições sociais que se geravam em torno destas comendas. O senhorio da Ordem do Templo em Portugal era muito extenso, ia desde a fronteira de Trás-os-Montes, à Beira, ao Vale dos Rios Mondego e Tejo, lugares aqui de especial concentração. Estes freires aqui exerciam prerrogativas jurisdicionais bastante diversas, tinham que administrar esse património, e cruzando os elementos que eu utilizei para análise, podemos dizer que estes freires eram muito itinerantes. Eles fazem uma espécie de um cursus honorum, percorrem várias comendas, até muitas vezes, isto não ocorre sempre, mas é uma tendência que eu consigo identificar pela investigação que fiz, convergir e acabar a carreira em comendas de primeira linha, as de maior prestígio e as de maior rentabilidade. Neste sentido, tenho que associar uma última nota a esta minha apresentação, que é a importância simbólica destas comendas, profundamente ligada à extração social dos freires, e daí nós termos que ver e termos que estudar as comendas num processo muitíssimo dinâmico, como eu anunciei no título. Estas comendas revelam interesses em evolução permanente, e são estes interesses em evolução permanente que vão estar subjacentes a muitas circulações que estes homens fazem, não só por imperativos de gestão, mas também por imperativos dos seus interesses pessoais sobre estes patrimónios de instituições tão ricas. Portanto, este foi o meu fio condutor, foram os elementos de análise que eu individualizei, o raciocínio que eu apliquei e os principais resultados a que este trabalho me permitiu chegar. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, doutora Paula Pinto Costa. Quero pedir, por favor, que transmitam minhas saudações aos seus colegas aí da Universidade do Porto, universidade na qual fiz meu mestrado em História Medieval e do Renascimento anos atrás. Muito obrigado pela presença, doutora Paula Pinto Costa. Com certeza. Agora eu passo a palavra ao professor Dr. Renato Rodrigues da Silva, que é professor de História Medieval na Universidade Federal Fluminense. Aqui aparecem os links das imagens bem pequenos, gente, por isso que às vezes eu faço uma força assim para enxergar, mas já está, o Dr. Renato já está na tela. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, no campus de Campos dos Goitacazes, é doutor em História pela Universidade de Leicester, Inglaterra, realizou estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Federal de São Paulo, atua sobretudo no que diz respeito à Alta Idade Média,
tem interesses e pesquisas que versam sobre a Alta Idade Média, a Inglaterra alto-medieval, sobre a arqueologia medieval, teoria social, história global, humanidades digitais, historiografia, tradução de fontes históricas e língua latina. Então, por favor, Dr. Renato, fique à vontade para apresentar o seu capítulo. Obrigado, Dirceu. Obrigado, pessoal que está ouvindo a gente, está nos vendo aí no YouTube, né? Queria começar como os colegas, né? Não podia ser diferente. Agradecer esse esforço contínuo e coletivo da professora Renata, professor Dirceu, do professor Fabiano, né? Esse já não é o primeiro volume que eles trabalham junto, como a professora Renata falou no início, e é sempre um prazer imenso, né? Poder contribuir um pouquinho, falar um pouquinho das pesquisas que a gente tem realizado. E assim como o Lucas falou, né, também conferi o trabalho dos colegas no livro, e muito me honra estar, mais uma vez, contribuindo com esses 3 profissionais tão importantes e com os demais colegas que contribuíram com esse material, né? Tem bastante coisa de pessoas muito relevantes, tanto nacional, internacional, então a gente sempre fica feliz, né? Fica um pouco nervoso, né? Caramba, vou escrever um trabalho que vai sair junto com essas pessoas. Então, mais uma vez, obrigado pela confiança, né, no trabalho. E, enfim, pessoal, o meu trabalho, né, aborda um pouquinho a figura do Alcuino, né, um monge que começa a sua carreira na Inglaterra alto-medieval, Inglaterra anglo-saxã, como vocês preferirem, lá na Nortúmbria, e depois fica muito conhecido quando se junta à corte do Carlos Magno, né. Essa pesquisa, né, esse artigo que eu submeti, ele é fruto de um trabalho que eu venho desenvolvendo, né, lá em 2014, foi a primeira vez que eu me aproximei das cartas do Alcuino, e escrevi algum material que circulou em alguns grupos, né, algum material que não foi publicado, mas que eu circulei bastante, né, alguns colegas tiveram acesso, e eu retomei essa perspectiva numa pesquisa pós-doutoral que eu realizo atualmente sob a supervisão do professor Fabiano, e juntamente ao projeto temático, né, da FAPESP, financiado pela FAPESP, mas organizado pelo professor Marcelo Cândido, na Universidade de São Paulo, o título desse projeto temático é uma história conectada da Idade Média, né? E a minha ideia é tentar, pela figura do Alcuino, na pesquisa que eu tento desenvolver no âmbito desse projeto, como a figura do Alcuino, principalmente suas cartas, podem revelar para a gente sobre a aristocracia medieval, tentar abordar, ver o que aquilo ali pode revelar para a gente, né? E eu dividi o meu texto basicamente em 2 partes, né? A primeira parte, pegando a trajetória do Alcuino, para apresentar um pouco, né, o processo que ele fez, por onde ele circulou, quais foram as distâncias que ele percorreu, né? E que não eram distantes, boa parte delas tem a ver com peregrinação, que está longe de ser um fenômeno incomum na Idade Média, né? E depois, a segunda parte, analisando as cartas que o Alcuino troca, né? Porque o Alcuino, boa parte da coleção de cartas dele é um pouco menos do que uma década, dependendo do recorte que você faz. É uma quantidade de cartinhas enormes, são muito facilmente identificáveis, porque o tipo de latim que ele usa é muito característico, muito elegante, enfim. Essas cartas essas cartas sobreviveram, porque elas sofreram uma curadoria para que foram preservadas para que se ensinasse latim, né? Pela qualidade do material dentro dela. E também ela é muito interessante porque ela não só são cartas endereçadas a nobres, mas tem um volume muito grande delas que são endereçadas a mulheres nesse período, né? Não só a nobres, né? Mulheres nobres, seja na alta aristocracia, as princesas, rainhas, mas também a mulheres que são, né, aristocratas, né? Então são de uma extração social elevada, mas não chegam a tocar a realeza. Então achei que podia ser um caminho interessante, né? E aí, no que diz respeito à trajetória do Alcuino, eu tentei enfatizar, né, o processo dele, desde que ele entra na igreja, né, provavelmente adotado como um órfão, né, conforme ele vai ascendendo dentro da igreja, e a primeira vez que ele é enviado, né, para Roma é em finais da década de 760, mais ou menos, né, então vai percorrer os 2.075 quilômetros que separam, né, o arcebispado de York até a cidade de Roma, né? E aí, nesse caminho, ele atravessa nos diversos reinos da Inglaterra, que nessa época são 7 reinos, né? Então, longe de ser uma identidade unificada. Ele atravessa, né, boa parte da Gália e atravessa a Itália. E uma coisa que chamou muita atenção para mim é o quanto que ele é recebido como um igual, né, dentro desse processo, o quanto que as fontes que falam desse processo identificam o Alcuino, né, e não só identificam ele como um igual dentro desse âmbito aristocrático, como ele trata as pessoas, né, de forma muito parecida nesses diferentes reinos,
né? Isso para mim é muito importante, porque o que eu estou tentando visualizar a partir do Alcuino, pegar num personagem né, muito específico, um conjunto de cartas muito amplos, o que une, é possível identificar algum elemento que une, né, um aristocrata, um nobre, lá no alto da Inglaterra, com alguém que está no sul da Itália, né? Dá para pensar em algum nível de identidade da aristocracia, né, nessa alta Idade Média, nessa primeira Idade Média, nessa primeira metade, né? E eu acho que sim, né? Eu acho que, pelo menos, o que eu tenho visto, né, a partir do estudo da trajetória do Alcuino e das cartas é um pouco isso, né? Quando o Alcuino se junta à corte carolingia, né, ele vai trocar ideia, ele vai montar projetos teológicos, vai ter discussões muito interessantes com Pedro Gramático, Paulinho de Aquilé, que era um patriarca, inclusive, com as pessoas da própria Gália, né? Então, ele tem acesso a uma entourage, né, um grupo de intelectuais que é muito diverso, de várias sociedades diferentes, várias origens geográficas, inclusive, diferentes, né? E ele não simplesmente para de circular quando se junta à entourage do Carlos Magno, né? Em 786 ele vai até a Inglaterra, né? Ele vai avaliar como é que está o cristianismo na região, vai tentar extirpar umas heresias de acordo com a missão do Papa. Ele chega na Cantuária, passa no Essex, na Mércia, passa na Nortúmbria, né? E, enfim, ele sempre aparece lá com a função, né, de avaliação, de normatização dessa sociedade, né? E depois de 796 em diante, né, ele passa a ser região mosteiro e começa a receber pessoas da Síria, pessoas da Frísia, pessoas da Escandinávia, que vão para ele buscando um mestre, né? Então a gente percebe que quando ele para de circular, a circulação vai até ele, né? Isso para mim é muito interessante para pensar esse movimento de forma mais geral. No que diz respeito às cartas, eu tentei identificar, estudar não só, né, pelo menos nesse texto em específico, né, menos o conteúdo das cartas em si e mais qual o significado social de uma carta na Idade Média. Porque ela não é como hoje, não tem serviço postal. Pelo contrário, né, quando você manda uma carta para alguém, você manda um emissário, que é o seu porta-voz. Né, e a palavra aqui de porta-voz não é por acaso. Né, a pessoa vai literalmente falar em seu nome, né, levar a sua legitimidade, levar a sua posição e qualidade social e falar em seu nome, né? Então, conforme o Alcuino está enviando cartas, ele também está enviando uma série de presentes e está fazendo circular esse conjunto, né, de pessoas subordinadas a ele, seus discípulos, etc. E está aumentando a sua teia. Eu acho que por isso que ele é uma figura muito, muito boa para estudar essa teia aristocrática, essa articulação aristocrática. E quando ele faz isso, ele está projetando, basicamente, oralidade, né? Então, ele tem outra pessoa falando com a voz dele. Legitimidade, já que ele se torna um grande nome para definir o que é legítimo, não, o que é certo, o que não é. Está ganhando prestígio e qualidade social, né? E além de enviar um porta-voz, né, não é só uma pessoa levando a carta, uma comitiva com uma série de presentes, né? E aí eu tentei, né, demonstrar como dentro da troca de cartas, né, citei alguns exemplos ali, como ele envia, por exemplo, quantidade de óleo, né, para as lamparinas e para que as orações fossem feitas à noite. Ele envia moedas, algumas delas junto com o próprio Carlos Magno, então mistura as duas legitimidades, tentando buscar um pouco de legitimidade para ele, né, prata, enfim, e pede em troca que aquelas comunidades monásticas rezem pela alma dele para que no dia do juízo final a alma dele seja salva também. E não só isso, como algumas dessas cartas são enviadas em conjunto, né? Um exemplo que eu usei no texto, que acho que fica melhor explicado no texto mesmo escrito, né, é como que o Alcuino se junta a Lutegarda, que é uma das esposas de Carlos Magno, envia para Etelburga, que era uma princesa da Mércia, né? O Alcuino vai enviar uma série de presentes junto com a Lutegarda. O Alcuino envia um frasco de água benta e uma pátena, né, que é, enfim, uma série de elementos ritualísticos, né, do cristianismo, enquanto que a esposa do Carlos Magno envia um vestido, provavelmente de material muito nobre. Então, como que essa articulação, não só, essas cartas do Alcuino não só pegam pessoas, né, da mesma elite eclesiástica e aristocrática, como em alguns casos, as mesmas coisas e o mesmo conjunto de presentes convergem para as duas coisas. Reconhecer que uma pessoa, mesmo entrando na igreja, não perde sua característica nobre aristocrática. Então, acho que é muito interessante como que a gente pode observar como essas cartas podem ser uma fonte muito rica para pensar essa conectividade e uma certa identidade aristocrática, né? E que, em alguns casos, fica muito patente que essa identidade aristocrática é mais importante até do que a identidade, né, laica ou eclesiástica, mas como essas duas coisas estão juntas e articuladas. E como que a gente precisa pensar essas conexões na Idade Média como supralocais, né? Já passou acho que a História Conectada pode contribuir muito, né, para a gente superar esses paradigmas
de Estado-nação disfarçados, né? Como o reino, né? Reino Franco, né? Que na verdade é a França projetada na Idade Média, né? Os reinos germânicos, na verdade, a Alemanha projetada na Idade Média. Enfim, essa aí é uma tentativa de uma contribuição tímida, aí, mas que, enfim, é um primeiro passo. Eu espero que tenha sido bem sucedido, enfim, para contribuir nessa direção. Mas é isso. E agradeço mais uma vez, não só a publicação do capítulo, como o espaço aqui para apresentar, ver se alguém se interessa um pouquinho mais sobre o assunto. Muito obrigado, doutor Renato da Silva. Eu vou passar agora, então, a palavra a dois colegas, né, que escreveram em coautoria o capítulo deles, é o doutor Renato Viana Boy e o doutorando Wesley Bruno Andretta, mestrando Wesley Bruno Andretta. O doutor Renato Viana Boy fez o seu doutoramento na Universidade de São Paulo, é professor de História Antiga e Medieval na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. É professor do programa de pós-graduação em História da mesma universidade, professor colaborador do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só um momento, vou colocá-los na tela. Aqui. Bom, o colega Wesley Bruno Andretta, ele possui graduação em licenciatura em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Desde 2018, é integrante do Laboratório de Estudos Medievais, LEME, e LEME do Campus Chapecó. Ele também desenvolveu pesquisa como bolsista de iniciação científica e defendeu o TCC na área de História Medieval com ênfase nos estudos sobre as representações da cavalaria na literatura cortesã nos séculos XII e XIII. E atualmente, como eu disse, ele é mestrando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu vou fazer o possível para colocá-los na tela conjuntamente, mas no primeiro momento eu vou deixar o professor Renato Viana. Está com a palavra, professor Renato. Certo, obrigado, professor Dirceu. Uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil, boa noite para quem nos acompanha também em Portugal e uma saudação também para quem está assistindo a gravação pelo canal do LEMEB. Bom, primeiramente eu queria saudar os organizadores e cumprimentar os organizadores desse livro, os professores Dirceu Marchini, o Fabiano Fernandes e a Renata Nascimento, pela organização e pela proposta, né, em trabalhar com essa temática. E também fazer um agradecimento especial por ter nos permitido fazer esse texto em coautoria, né? O tema, na verdade, a escolha do tema, ela passa um pouco pela ideia de pensar a questão da fronteira e das circulações num espaço em que eu ainda tinha experimentado pouco, e nisso veio a possibilidade da gente eu escrevi em conjunto, né, eu e o Wesley Andretta, porque isso tem muito a ver com o tema também que ele está trabalhando no mestrado, e eu queria agradecer essa abertura para a gente poder fazer a quatro mãos esse texto. O título do nosso capítulo é Clergé ou a que fingiu de morta, de 1164, um estudo sobre a fronteira como espaço de circulação de saberes e produção literária. Basicamente, assim como é o eixo da obra, né, ter que lidar com questão de circulação e fronteira, a gente se atentou um pouco para essa questão, principalmente a questão da fronteira, que nos é muito cara, nas nossas perspectivas mais recentes. E para esse capítulo específico, a gente pensou em numa possibilidade de fronteira, que não só não é uma fronteira que é estática e que separa, mas principalmente numa fronteira que é fluida e que conecta, né, e que permite, que aproxima contatos e circulações. A gente abriu algumas possibilidades dentro dessa perspectiva, utilizando para isso um conto de Chrétien de Troyes, do século XII, pensando a fronteira em algumas possibilidades. A gente aponta no livro, né, no nosso capítulo, 4 dessas possibilidades. Uma é a fronteira geográfica,
uma vez que o conto lida com um contato entre personagens que circulam entre o mundo bizantino e o mundo britânico do século XII, a fronteira identitária, que é diretamente resultante dessa primeira, mundo helênico medieval, britânico e com elementos também de latinidade, uma fronteira dos campos de saber entre literatura e história, e aqui não pensando também numa divisão, mas pensando na interação entre esses dois campos de saber. No nosso caso, a perspectiva histórica, né, em diálogo com a literatura. Nesse caso, a fronteira não é um campo de separação, mas ela é o campo de análise, né, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e de diálogo entre história e literatura. E uma fronteira que a gente poderia colocar no campo da cronologia, uma vez que é uma narrativa medieval do século XII, então ela lida com torneios, amores, questões políticas e religiosas que são típicas do século XII, mas ao mesmo tempo também lida com mitologia grega, né, com teatro grego, com elementos também que não são tão específicos desse período e desse recorte cronológico e geográfico. Nesse sentido, é importante a gente destacar um ponto, né? O estudo de circulações e de conexões, embora não, ele é um campo, né, como alguns colegas já falaram antes da gente, em crescimento na perspectiva de estudos medievais, a ideia da história conectada, das circulações, e a gente pensou um pouco por essa possibilidade, por esse viés. Mas é importante a gente destacar que Chrétien de Troyes, embora não tenha só esse conto como uma produção que chegou até nós, ele não é um inovador, ele não é o primeiro a ter uma obra que circula entre espaços diferentes e que lida com saberes de espaços distintos no período medieval. Ele não é o primeiro, não é um único, quer dizer, não é um exemplar exclusivo, ele é uma possibilidade de reflexão, de análise, na nossa perspectiva de uma análise historiográfica, né, de circulações e de conexões nesse mundo medieval entre a Europa e o Oriente, né? E uma outra questão que é importante, né, não é só uma questão que nós olhamos para essa produção textual como uma circulação a partir de um olhar historiográfico nosso, no século XXI, de uma metodologia da história conectada, da história das circulações. Mas, ao contrário, se esses textos, lidando com essas temporalidades distintas, etnias distintas, fronteiras políticas distintas, eles são reconhecidos e compreendidos nos seus contextos, nos seus saberes, nos seus conceitos, pelos leitores contemporâneos a Chrétien de Troyes. Então, certamente é possível afirmar que essas conexões, essas circulações, elas também estão presentes no momento de produção da obra, na segunda metade do século XII, por volta de 1164. Para continuar falando um pouco sobre o conteúdo desse capítulo, eu passo a palavra para o meu colega Wesley, que também é coautor desse capítulo. Certo. Boa tarde a todos e boa noite quem está em Portugal. Primeiramente, reitero os agradecimentos do Renato, então, mas não vou me ater tanto ao começo da fala dele. Enfim, em relação às colocações dos tipos de fronteira, a gente pode citar e aprofundar elas no conto, mas antes disso fazer um breve apanhado geral do que é essa obra, qual é a narrativa que ela tem, quem são os personagens principais, né? Bom, o primeiro dele, ele começa com uma introdução entre dois personagens, mas um cavaleiro que vem, no caso, ou um indivíduo que descende da linhagem real do Império Bizantino, só que ele chama de Império Grego, é bom ressaltar isso, né? Então ele não chama de Bizantino em si, mas a gente trabalha com isso. Ele trabalha com a ideia de que ele vai em busca do rei Arthur para consagrar esse cavaleiro. E depois retorna, então ele sai da Grécia, ou do Império Bizantino, e vai até a Inglaterra para se tornar esse cavaleiro. E retorna, então, posteriormente à Grécia para se tornar, então, o próximo imperador da região. Acontece que, por alguns motivos, ele falece e o filho dele que assumiria esse trono. Mas isso também não acontece. O tio dele, desse cavaleiro, esse protagonista, assume o poder. E aí que ele retorna, mais uma vez, a mesma coisa como o pai, ele vai até a direção do rei Arthur para consagrar esse cavaleiro. Acontece duas vezes a mesma coisa. Então a cavalaria já percebe-se que ela tem uma ligação com a Grécia,
há uma necessidade de se tornar cavaleiro, mas o direcionamento disso não é mais ali o centro, o foco desse espaço. Então, há uma circulação desses personagens entre a Grécia e entre a Grã-Bretanha. Mas é importante ressaltar que Etienne Thouars, o autor, ele não está escrevendo, né? Ele não escreve na Grécia, ele não escreve na Grã-Bretanha, ele está na França quando ele escreve sobre isso. Ou seja, a cavalaria que ele coloca, o poder que ele desenvolve nesse espaço é mais relacionado ao que ele encontra na França do que ele vai encontrar de textos que ele chegam até ele, né? Inclusive, ele menciona no começo da obra que ele só é possível falar sobre esse espaço porque chegou alguns livros até ele. Ele não diz quais livros são esses, mas a gente percebe que esse espaço de fronteira que ele está é uma circulação de ideias também, né? De outras obras, assim como os textos dele, posteriormente também vão ser lidos em outros espaços, né? E como o Renato falou, isso não é uma singularidade dessa obra, né? Vários textos têm essa mesma dinâmica, então está dentro de um sistema, de um contexto. Além disso, dessa questão geográfica, também está a identitária. Então, ele está falando sobre a cavalaria na França, de uma cavalaria que não é francesa, propriamente no texto, né? É uma cavalaria que ela é ligada a um espaço germânico, também ele cita relações entre o imperador bizantino e um conde, um senhor germânico, que estão contestando aí a figura de uma donzela, a qual o cavaleiro busca não é casar com ela, ele busca capturar ela para levar ao seu senhor. No final, ele acaba casando com ela, né? Que é essa relação entre Clige, ou no caso, a Fenice, que é essa relação. Então, esses dois indivíduos, no decorrer da história, eles acabam se aproximando, se apaixonando, né? Tem uma relação amorosa entre os dois, no sentido de que ele deseja se casar com ela. Ela seria a próxima imperatriz do Império Bizantino. Vale ressaltar que, talvez um pouco distante da minha fala, mas esse Cliges, ele seria então descendente do imperador, cujo tio tomou o trono. Nesse momento agora, então, ele não é mais imperador, ele seria descendente nessa linhagem. Caso o seu tio casar com alguém e ter filhos, ele perde o trono, ele não herda mais, né? Ou se fosse nessa lógica que o autor nos apresenta. A dinâmica dele casar com ela é que impediria o tio de ter filhos e a linhagem se interromperia. Então, possivelmente passaria para ele. É essa linhagem que o autor nos mostra no conto. Não que há essa necessidade de passar de pai para filho no Império Bizantino, né? Mas é o que o texto nos apresenta. Acontece que no decorrer da trajetória, em relação a essa relação entre a questão de fronteiras culturais também, aparecem muitas citações bíblicas, citações de outros textos latinos, gregos também. Então, há uma circularidade de ideias também, além desses textos que chegam de outros personagens até a região da França. E há essa dimensão cronológica a partir da ideia de que ele está falando sobre um espaço muito pretérito. Ele não elenca qual período foi que ele está escrevendo essa história que se passou no passado, lembrando que não há essa necessidade de colocar sobre uma relação de que isso é verdade ou não historicamente, né, a literatura histórica que o Renato comentou antes, mas ele fala sobre um período muito passado, que antes a cavalaria estava nesse espaço da Grécia, ela passou por muito tempo o espaço da Grã-Bretanha, mas agora nesse espaço ela está na França. É nesse espaço que ela está no seu auge, mas ela já esteve em outros espaços. Então essa circularidade cronológica também permite pensar como eles pensavam na época. Qual que é a ideia de cavalaria? Onde ela estava, de onde ela veio e por que hoje, nesse espaço da França, estamos falando sobre cavalaria nesse discurso? De modo geral, de acordo com o nosso tempo, né, nós temos essas colocações. No texto, a gente esmiuça um pouco mais sobre a questão cronológica e identitária propriamente dita desses personagens e tal. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço e espero que todos tenham uma boa leitura, não só do nosso capítulo, mas do livro como um todo. Passa para a professora Renata Cristina de Souza Nascimento, que é professora da Universidade Federal de Goiás, campus de Jataí. A professora Renata também é professora da PUC Goiás. Foi minha professora, né, há alguns poucos anos atrás, na PUC Goiás. E também é professora da Universidade Estadual de Goiás, sempre com as disciplinas da área de História Antiga e Medieval. E talvez, né, uma das maiores organizadoras de eventos e livros de história medieval aqui do nosso país. É uma enorme satisfação poder compartilhar, né, um livro com a professora Renata. Com a palavra, professor. Obrigado, boa tarde mais uma vez. Estava escutando aqui os colegas falarem, né, dos seus trabalhos, e a gente pensa, né, como que quando as pessoas falam,
a gente aprende cada vez mais, né? Já tinha lido os capítulos dos colegas na organização do trabalho, mas ouvir os colegas é sempre bom, né? Então, a gente tem que pensar também no futuro, Dirceu, Fabiano, quando a gente organizar uma outra obra, a gente pode também, talvez, né, organizar uma roda de conversa, ou mesmo um ciclo de debates rápido sobre os capítulos, né? Então, essa oportunidade de ouvir os colegas é sempre muito boa. Bom, eu não vou me alongar, eu quero falar rapidamente aqui, né, do meu capítulo, que ele envolve o estudo das relíquias, que é algo que eu já trabalho há alguns anos. Nesse capítulo, especificamente, eu tento trabalhar os vestígios sagrados em suas múltiplas dimensões, mas o destaque seria a discussão sobre a questão do espaço sagrado, e o título do capítulo ficou a sacralização da urbe, Lisboa medieval e Oviedo, modelos na construção de uma toponímia sublime. Eu vou ler aqui, resumir aqui em 2 páginas, né, alguns aspectos que eu acho importantes na divulgação aí desse capítulo. No fim da Idade Média, as rivalidades entre os reinos ibéricos e entre estes e o restante da Europa também foram permeadas por disputas pela posse, qualidade e quantidade de santos e vestígios sagrados. A tentativa de forjar um passado sublime por meio de corpos e objetos considerados sagrados serviu para legitimar a narrativa política, criando uma identidade particular para essa região. Reunimos neste artigo 2 estudos de caso que marcaram a religiosidade ibérica medieval. A primeira, o culto ao São Vicente Mártir, e a segunda, a veneração à Arca Santa de Oviedo. No contexto ibérico, os vestígios santos são usados para a consolidação identitária da região, frente ao passado visigodo e às disputas territoriais e políticas com os mouros sarracenos. Nesse sentido, as relíquias contribuem com a construção da memória dos reinos cristãos, que se colocam como herdeiros de uma tradição. Citando aqui, professor, né, me baseando aqui nas ideias também do professor Ariel Guianci, corpos santos e objetos fornecem um passado glorioso e servem para diversos fins. E aqui eu elenco 4. Primeiro, forjam uma identidade comum, né, especialmente em oposição aos mouros, sustentam determinados direitos seculares, criando aí uma tradição, tentam reforçar a supremacia eclesiástica nas disputas entre vários santuários de prestígio e lutam simbolicamente pela supremacia metropolitana entre as várias dioceses. Eu enfatizei aí, né, a relação existente nas disputas de Oviedo com a própria Catedral de Compostela e também, né, em certos aspectos, com Toledo. As narrativas hagiográficas servem para fomentar uma memória artificial do sucedido, daí as diversas interpolações textuais presentes nas fontes. A necessidade de contar com relíquias para afirmar essa identidade local fará que muitas localidades compartilhem recordações dos mesmos santos, como é o caso de São Vicente Mártir. Uma tipologia das funções das relíquias nos mostra os seus diversos usos litúrgicos, sociais, políticos, históricos, sacralizando reinos, discursos e poderes. Nesse sentido, escolhi nesse capítulo como estudo de caso conjunto de relíquias presentes na Igreja de São Salvador de Oviedo, entre elas, né, as mais conhecidas, a Arca Santa, próprio Santo Sudário de Oviedo, ainda, né, uma relíquia de prestígio da cristandade ocidental, e a Ida de Caná, etc., e as relíquias de São Vicente, transladadas a Lisboa, parte dessas relíquias no século XII. Esse ano, né, a professora Paula está aí, né, também de Portugal, todos sabem que são 850 anos, né, comemorações do traslado dessas relíquias para a cidade de Lisboa. Fica, então, aqui o convite aos pesquisadores e demais interessados nessa temática, e também aos que discutem os conceitos de memória coletiva, de espaço sagrado, que foram os conceitos que eu privilegiei nesse capítulo. E, por fim, né, resumindo, agradeço mais uma vez a oportunidade, retomo agora, enfim, né, a palavra para o Dirceu, para ele poder encerrar. Tá? Obrigada, Dirceu, por esse momento aqui, que eu pude falar um pouco do meu capítulo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que participaram, a todos que assistiram à live, e espero em breve estar convosco em mais uma oportunidade. Um abraço a todos, até mais.